Tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita. Peço que se inscrevam no canal e assistam aos outros vídeos. Hoje eu pretendo falar, da questão dos posicionamentos atuais do Paulo Cogos e da forma como ele vem tentando enganar os conservadores para fazer todo mundo de idiota e para fazer os conservadores de massa de manobra para a difusão das ideias anarcocapitalistas. Primeiramente, eu devo dizer que a situação política atual favoreceu estrategicamente a aproximação dos conservadores do anarcocapitalismo, por causa do negócio da obrigação do uso de máscara. Então, os anarcocapitalistas têm algumas vezes o posicionamento igual do Paulo Cogos, que é falando mal do governo Dória, xingando o governo Dória porque obrigou as pessoas a usar máscara, foi contra as liberdades individuais, não sei o quê. E aí o que acontece? Isso aí os conservadores ficam fascinados. Nossa, olha só, ele está xingando o João Dória, que coisa maravilhosa, que coisa legal, muito engraçado, muito legal. E não percebem que, na verdade, o que está por trás dessa palhaçada toda é um discurso totalmente destrutivo para os valores tradicionais, um discurso totalmente agressivo à filosofia tradicional do cristianismo do Ocidente e uma proposta radical de exacerbação da importância dos valores iluministas refletida em proposta política que é o anarcocapitalismo, que é uma ideologia iluminista revolucionária que quer foder os valores tradicionais. E o pessoal não percebe isso e acha que é maravilhoso, muito engraçado, porque os anarcocapitalistas estão xingando, estão fazendo propaganda contra o João Dória. A questão é que ele tá... O problema nisso aí é que, como diz o ditado, o diabo está nos detalhes. Então, se você vê à primeira vista, olha, ele está criticando o João Dória, ele está fazendo oposição a um governo que os conservadores não gostam. Então, é uma coisa maravilhosa e tal. Mas, na verdade, se você for ver, qual que é o motivo dele estar criticando o João Dória? É porque ele é esquerdista, porque ele traiu o Bolsonaro, porque ele quer aproximação com a ditadura chinesa? Não, não é nada disso. É porque ele está ofendendo as liberdades individuais, está agredindo o direito à liberdade das pessoas. Então, a grande motivação do discurso do cara é defender a liberdade. Essa concepção de liberdades individuais que fundamenta essa ideia de direitos civis que é baseada na proteção absoluta da propriedade é uma herança do iluminismo, da concepção de liberdade do iluminismo, da Revolução Francesa, que tem a ideologia de liberdade, igualdade e fraternidade. Então é a mesma coisa que o PCO. Todo mundo fala que o PCO é maravilhoso, porque o PCO defende as pautas conservadoras e tal. O PCO defende a liberdade de expressão, defende o porte de arma. Olha que coisa maravilhosa. É a mesma coisa do Paulo Cogos. Aí o PCO, à primeira vista, é maravilhoso, porque defende as pautas conservadoras, aparentemente, mas se você for ver, por que eles defendem a liberdade de expressão? Para eles poderem defender o governo comunista, totalitário, genocida. E não ter obstáculos para fazer propaganda dessa ideia maluca. Por que eles defendem o porte de arma? Porque eles acham que os proletários vão poder pegar em armas, se revoltar contra os burgueses e matar os burgueses. Então, assim, eles defendem pautas que, à primeira vista, são compatíveis com o conservadorismo, por isso eles ganham simpatia de muitos conservadores otários, mas, na verdade, se você for ver a forma como eles fundamentam aquilo, é uma forma totalmente agressiva ao conservadorismo, totalmente inspirada nos valores da esquerda, que remetem aos valores políticos que foram uma consequência prática da filosofia iluminista, que se reflete muito bem na liberdade, igualdade e fraternidade.
todas as ideologias políticas modernas, com exceção da visão de mundo tradicionalista, que normalmente é sintetizada como conservadorismo, com exceção dessa visão tradicionalista, todas as filosofias modernas são políticas são filhas do iluminismo. Por exemplo, a mesma coisa dos valores de igualdade, liberdade e fraternidade da Revolução Francesa. Só que a esquerda, o comunismo, enfatiza o valor da igualdade e o anarcocapitalismo e o libertarianismo enfatiza o valor da liberdade. Liberdade no sentido dessas filosofias inspiradas pelo iluminismo significa você fazer a merda que você quiser, a idiotice que você quiser. E é uma coisa que, então o cracudo ali, ele exerceu a liberdade dele para fumar pedra de crack e tal. Uma coisa idiota, mas por que isso é muito difundido na sociedade? Porque depois do iluminismo, os movimentos políticos se criaram em torno desses valores. Então, eles seguem essa ideia idiota de liberdade que inspirou o anarcocapitalismo e o libertarianismo, e a esquerda segue a ideia idiota de igualdade, que inspirou o socialismo, o comunismo e tal. Então, eles têm a mesma origem. Anarcocapitalismo é a mesma coisa, tem a mesma origem que o comunismo e o esquerdismo, que é a origem dos movimentos depois do iluminismo, que fuderam a visão de mundo tradicional e a filosofia tradicional. Então, Paulo Cogos dizer que é conservador aí é a mesma coisa que dizer que o Luiz Carlos Prestes, fundador do Partido Comunista, também é conservador. Dizer que o Leonardo Boff é conservador. Então, Paulo Cogos tenta criar um disfarce, uma camuflagem conservadora para o discurso revolucionário, iluminista, radical. Dizendo, por exemplo, o santo fulano de tal falou que o cristão tem que defender a liberdade, o santa fulaninha de tal falou que a liberdade é uma coisa importante e tal. Então, o que ele faz? Ele pega as citações descontextualizadas de católicos na história e usa essas citações nas discussões sem necessidade nenhuma, só para dar uma carteirada de uma referência teórica, dizer, não, o fulano de tal falou isso, mesmo que não tenha nada a ver com o contexto, não tenha nada a ver com a fundamentação que ele próprio desenvolve para esses valores, ele dá essa carteirada para tentar aproximar daqueles valores que ele está defendendo a concepção de conservadorismo católico que ele tenta dizer que ele defende, né? Como forçação de barra. Mas, na verdade, isso é exatamente a mesma coisa, a mesma operação que o Leonardo Boff, os caras da teologia da libertação, os católicos comunistas, socialistas usam para usar referência, por exemplo, de São Tomás de Aquino, do Aristóteles, dos filósofos tradicionais. Tem uma frase, uma palavra que é compatível com a mentalidade da esquerda, mentalidade comunista. Então eles usam isso para dizer, olha, o São Tomás de Aquino foi um predecessor do comunismo. Um negócio imbecil, né? Porque, por exemplo, tem o conceito aristotélico de ato e potência que se reflete na ideia de justiça material e formal, de diferença da matéria e forma, que se reflete na ideia de justiça material e formal. Então o pessoal usa isso para dizer, olha só, justiça material é o comunismo, todo mundo ganhando a mesma coisa, a igualdade na sociedade, uma coisa maravilhosa, e a justiça formal é essa coisa esquisita aí, liberal, que não, eles têm direito, na teoria tem o direito, mas na prática não tem, então é só formal. Então, ou seja, eles usam um negocinho, uma frase do Aristóteles, que de alguma forma distorcendo é compatível com o comunismo, para usar aquilo no meio do discurso comunista. E o Paulo Cogos faz a mesma coisa com essas citações de santos, citação de São Tomás de Aquino, não sei o quê, para usar isso em favor do discurso iluminista radical do libertarianismo. Só que, na verdade, se você for estudar, é radicalmente incompatível. É um tipo de mentalidade radicalmente incompatível com a filosofia tradicional. Então, uma forma que eu uso para tentar explicar isso, na verdade,
fazendo citações aí dos autores da escolástica. Então, se você for ver, por exemplo, o livro do Duns Scott, de Primo Princípio, ele fala que os seres mais perfeitos geram os menos perfeitos. Então, eles são anteriores temporalmente e em relação a original outro ser. O ser mais perfeito gera o menos perfeito. E isso tem no São Tomás também, nos comentários da Metafísica do Aristóteles. Então, qual que é o fundamento disso? É claro que isso é muito mais amplo, mas esse é um tipo de afirmação que eu acho que representa bem essa mentalidade, se você for analisar. Então, assim, qual que é o exemplo disso? Você percebe na natureza que tem coisas que cumprem a sua função melhor que as outras e tem coisas que não cumprem a sua função. E a partir dessa observação você faz uma projeção aí teórica, metafísica do que é a ideia de perfeição e a ideia do que seria um ser absolutamente perfeito, que é Deus e tudo mais. Então, assim, a partir de uma coisa que você observa na natureza, você vai descrevendo aquilo, observando as características daquilo, que nesse caso, por exemplo, a característica é de que o perfeito é aquilo que cumpre a sua função, é aquilo que tem capacidade para alguma coisa, uma capacidade superior a outra e tal. Então, a partir disso aí, você projeta a ideia de perfeição, a ideia de bem, e é natural que com o que é perfeito é melhor nesse sentido, que você projeta também essa ideia de melhor a partir de uma analogia com o processo descritivo de uma coisa que você observa. Você projeta também a ideia de que o que é perfeito é superior. E essa ideia de superior tem até uma entonação em relação à moralidade também. Então, aquilo como cumpre a sua função é uma coisa boa, é uma coisa útil. Então, dá para você fazer uma projeção também daquela coisa com a ideia de bem, de superioridade moral. Então, é mais natural você pensar que uma coisa que tem superioridade moral não é conduzida por outras coisas. Ela conduz as outras coisas porque ela é superior. Então, assim, você vai projetando teoricamente outras noções a partir de uma coisa que você observa. É a mesma coisa do São Tomás de Aquino, quando ele fala que o animal olha para baixo, nenhum animal consegue olhar para cima, exceto o lobo, mas ele só consegue de vez em quando também. E o ser humano é o único animal que consegue olhar para a direção onde ele quiser, não é olhando só para baixo. Então isso é um símbolo que analogicamente você pode relacionar com o fato de que o ser humano consegue raciocinar, consegue alcançar capacidade de abstração que os animais não conseguem. Então, assim, é um símbolo que você usa como analogia para deduzir uma coisa. Aliás, é uma descrição da realidade que se torna um símbolo, que se torna uma analogia para ter uma ideia metafísica e filosófica. Aquela ideia é válida para você descrever a realidade, descrever o que está acontecendo. Tudo isso aí, para a filosofia contemporânea, influenciada pelo iluminismo, tudo isso aí vai parecer uma cagação de regra. Vai parecer uma coisa absurda, idiota, nossa, que coisa ridícula, coisa idiota, isso é uma cagação de regra. Só que acontece o seguinte, se não for feita esse tipo de projeção, de que você transforma uma coisa em símbolo e a partir desse símbolo você cria uma analogia, cria uma determinada narrativa capaz de dar uma interpretação metafísica, filosófica para o que está acontecendo. Você não pode dizer, por exemplo, que existe o bem. Que existe a verdade, que existe a vida humana, que a vida humana tem um valor. A ideia de vida, a ideia de valor, você só consegue alcançar através de uma projeção dessa forma. Se você for tentar qualquer outra forma de fundamentação, você até pode conseguir dar um fundamento para a ideia de valor, para a ideia de bem, mas vai ser um fundamento tosquíssimo, sem validade nenhuma, que não dá para você dizer, por exemplo, que a vida humana tem um valor intrínseco e tem que ser preservada e tal.
de forma que tenha validade para todo mundo. Sempre vai ter uma margem de arbitrariedade muito grande, no sentido de que a pessoa, quando abre mão dessa forma da filosofia tradicional de criar uma espécie de interpretação determinada que tenha validade, que você precisa de boa vontade para entender, não é uma coisa tão clara quanto a matemática, tão óbvia quanto a matemática, e a observação direta das coisas. Você cria através de uma analogia, através de um uso simbólico de uma coisa que você observa, mas é uma coisa que tem validade se você aceitar aqueles pressupostos, daquela abordagem. Aí, se você aceitar esses pressupostos, então tem uma forma segura, uma forma muito mais coerente, racional, de você dizer por que a vida humana é válida, por que a vida humana deve ser preservada. Enquanto na filosofia contemporânea, não. A vida humana, você pode desenvolver um raciocínio lógico, coerente, dizendo que a vida humana deve ser preservada por tal motivo. Mas, da mesma forma, você pode desenvolver outro raciocínio falando que tem que matar, pode matar os bebezinhos que ainda não tem raciocínio, então você pode deixar o bebezinho morrendo de fome. Igual no livro do Rothbard, que ele fala que não tem problema, segundo a lei natural, não tem problema a família deixar o bebezinho morrendo de fome, que é o autor anarcocapitalista, que era a grande inspiração do Paulo Cogos, que hoje provavelmente ele tenta esconder, mas era a grande inspiração dele. Então, para que eu estou explicando isso tudo? Para dizer como funciona a mentalidade da filosofia tradicional, através dessa realização de instrumentos simbólicos e analógicos para você criar uma interpretação metafísica filosófica da realidade, que é o que na filosofia contemporânea, pós-iluminista, foi abolido, foi visto como cagação de regra, como uma coisa absurda, monstruosa e tal. E a filosofia contemporânea sempre procura a filosofia pós-iluminista, nesse caso, especialmente a tradição anglo-saxônica, que baseou filosoficamente o anarcocapitalismo, pelo menos em relação a uma inspiração, mesmo que não seja literalmente todo mundo ali segue a filosofia do mundo anglo-saxão, arrisca, segue tudo, mas eles são influenciados pela mesma mentalidade, que é a mentalidade de você buscar uma resposta objetiva para todo questionamento filosófico, da mesma forma que existe uma resposta objetiva da matemática. Então, aqui não tem frescura, é a resposta totalmente objetiva, totalmente lógica, não existe esse negócio de símbolo, esse negócio de cagação de regra. Então, esse tipo de mentalidade que o pessoal representa quando eles afirmam, por exemplo, que imposto é roubo. Tipo, eles tentam usar a mesma estrutura da lógica, da matemática, que tudo é A menos B é igual a C, então não sei o que. Então, a mesma estrutura de uma equação, eles tentam aplicar essa mesma precisão, essa mesma clareza para a discussão nas ciências humanas. Só que é óbvio que sempre vai fracassar esse esforço. Sempre vai ou fracassar ou fazer uma coisa idiota, como é o anarcocapitalismo. Então eles usam essa tentativa de copiar a precisão e a clareza das ciências exatas para dizer, não, o roubo é quando um indivíduo viola a propriedade de outro sem o consentimento. Então, o Estado viola a propriedade do indivíduo sem consentimento. Então, o imposto é roubo, como se fosse uma equação lógica. Então, da mesma forma, você pode falar, assassinato é quando um indivíduo tira a vida de outro indivíduo. Então, quando uma formiga está andando, o ser humano pisa na formiga, então é assassinato. Porque o ser humano é um indivíduo, a formiga é um indivíduo. E o ser humano tirou a vida do indivíduo formiga. Então é um assassinato. Então, é óbvio que isso é idiotice, porque sempre o que interessa nesse tipo de discussão nunca é a coerência lógica do que você está falando. Isso aí vai em último lugar no grau de importância. O que mais interessa é você descrever, por exemplo, é um indivíduo, mas o indivíduo ser humano é a mesma coisa que o indivíduo inseto. Moralmente tem o mesmo significado, você matar um ser humano e matar um inseto. E no caso do roubo é a mesma coisa. O indivíduo violou a propriedade, logo é roubo. Mas o que é a propriedade? Como que surge essa propriedade? O que é essa violação da propriedade? É uma coisa que vai trazer benefícios para os outros? É uma coisa que normalmente é associada com uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Por exemplo, se tiver 2 indivíduos milionários e 300 mil indivíduos morrendo de fome, então você criar uma lei, criar alguma coisa para esses dois indivíduos
darem um pouquinho de dinheiro para os outros, para eles não morrerem de fome, é uma coisa monstruosa, a coisa é escravizar esses indivíduos, esses dois indivíduos milionários, é uma coisa absurda. Não, porque isso vai ter um efeito positivo para a comunidade. Muito embora, na grande maioria dos casos, você violar a propriedade, além de ter uma ampla margem de proteção, o direito à propriedade seja positivo para todo mundo. Pode ser, isso é outra discussão. Mas o direito à propriedade de forma absoluta, de forma indiscutível, que se você cobrar 2 centavos de imposto de todo mundo é um absurdo, é uma escravidão. Isso aí é a mesma coisa que dizer que pisar na formiga é um assassinato. Então, qual que é a origem desse tipo de ideias idiotas? É isso que eu falei, você abrir mão do instrumental teórico que eu descrevi com alguns exemplos aí, que eu tentei transmitir a ideia do que é o instrumental teórico da filosofia tradicional, você abre mão de tudo isso para tentar copiar as ciências exatas na aplicação do desenvolvimento do raciocínio para as discussões sobre valores e sobre as ciências humanas, que no geral inclui as discussões políticas. Então esse tipo de ideia idiota aí que deu origem ao anarcocapitalismo. E ou seja, o anarcocapitalismo é uma ideologia iluminista, que surgiu, que tem origem no iluminismo, na filosofia iluminista, portanto, radicalmente hostil, agressivo da tradição. Então, é o inimigo da visão tradicional de mundo. Então, o cara dizer que não... É a mesma coisa que dizer que é antidemocrático. Que não, eu sou antidemocrático, porque a democracia é uma merda. Aí o cara vai ver, pô, então você é bravo mesmo, você é autoritário, você quer voltar à monarquia, voltar ao absolutismo, você é o cara... Você é o cara bravo mesmo, autoritário, não quer saber. Não, eu sou contra a democracia porque eu sou a favor da liberdade. Porque a democracia diz que oferece liberdade, mas não é liberdade o suficiente. Sou mais libertário ainda que a democracia. Ou seja, você coloca essa maior impressão estética de que é um cara agressivo, antidemocrático, então esse cara é autoritário. Ah, não, é porque a democracia não tem liberdade o suficiente, porque eu sou a favor da liberdade. Então é uma coisa totalmente decepcionante, se for ver nesse sentido aí. E é a mesma coisa o Paulo Cogos falando que é conservador, que é tradicionalista. Não, eu sou tradicionalista, eu sou ultraconservador, eu sou um cavaleiro cruzado e não sei o quê. Porra, então você é contra, você é o cara... bravo mesmo, contra casamento gay, contra pedofilia, contra incesto, contra drogas. Então você é moralista mesmo. Não, eu sou a favor da maconha, sou a favor de uma instituição social que pode legalizar o casamento gay, pode permitir o incesto, pode permitir pedofilia. Então, qual é? Por que você é conservador? Ah, não, é porque o Estado moderno é contra a liberdade, é contra o direito à propriedade. O verdadeiro conservador tem que ser a favor do direito à propriedade. Então, direito à propriedade é um valor iluminista. Como que o conservador tem que defender um valor iluminista, priorizar um valor iluminista? É idiota. Então, você vê que é uma forçação de barra, que eles usam esse tipo de disfarce apenas para seduzir realmente os conservadores e fazer os conservadores de idiota. Então, já que o Cogos usa esse reducionismo para dizer que não, você defende o imposto, então você é comunista. Você defende o Estado, então você é comunista. Então, você teria que usar o mesmo reducionismo para dizer que o Cogos é esquerdista também. Porque se você defende um valor que é baseado na filosofia iluminista, então você é esquerdista. E no caso dos anarcocapitalistas, eles defendem uma exacerbação do direito à propriedade como consequência do valor de ideia exacerbada da liberdade individual, que é o voluntarismo, que é que você pode fazer a merda que você quiser, que é derivado da Revolução Francesa e do Iluminismo. Então, assim, você defende uma coisa que é baseada no Iluminismo, então você é esquerdista, já que é para usar esse tipo de raciocínio. Então, por isso que eu digo, Paulo Cogos é um esquerdista vagabundo, que está tentando se promover na campanha anti-máscara, né, nesse caso, anti-medidas contra o vírus, para tentar ganhar a confiança dos conservadores, para depois fazer os conservadores de idiota. Então talvez eu tenha que falar mais sobre esse assunto, mas por enquanto é isso.